Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Dia 10 de abril de 2023 marcou o 100º dia do governo Lula 3. Oficialmente. Porque se você for ver, praticamente o governo Lula já começou na segunda-feira depois do segundo turno das eleições, né? Praticamente, porque afinal teve as articulações políticas, o Bolsonaro se ficou recluso em posição fetal, né? Chorando no gabinete dele, né? E, bom, mas pra lá. E assim, e as reações na imprensa foram as mais variadas possíveis. Mas duas que me deixaram bem impactados foram a do Nexo Jornal, um jornal independente, com viés de esquerda, mas não deixa de fazer um jornalismo de qualidade, né? E a do jornalista Reinaldo Azevedo, né? E assim, o Reinaldo Azevedo, assim, me deixou estarrecido de várias formas que eu vou falar nesse episódio, né? E isso eu falo no programa, né, também do dia 10, o É da Coisa, certo? Bom, e por que essa reação? Primeiro, ele fez inúmeros ataques à imprensa, aos colegas de imprensa, e ironicamente usou uma matéria, no caso do G1, falando que o Lula aprovou um terço, né, praticamente um terço das suas promessas de campanha durante os 100 primeiros dias, né? Fez uma manipulação estatística dizendo que esses 100 primeiros dias só representam 0,38% do mandato, né, dele, certo? Porém, só disse que ele não fez mais em 100 dias porque o Congresso não permitiu, certo? Falou que mostrou trechos do discurso dele, né, dos 100 dias, criticou o porquê desses 100 dias, né, dizendo que isso daí não devia ser levado a sério, né, não entendi o porquê. Aí o jornal Nexo, Jornal veio explicar, né, e aí eu explico depois o porquê desses afamados 100 dias, né. Bom, e aí o que aconteceu? Reinaldo Azevedo mostrou que, assim, e ele vem se mostrando, é claro, né, bem, mas assim, bem exageradamente um puxa-saco do Lula, um bajulador. Assim, ele tem que deixar o Lula em paz. Ele fala tanto assim do Lula, mas puxando o saco dele, que o Lula, coitado, não pode tomar um banho de praia, não pode ir para uma banheira, curtir um ofogô com a Janja, né? Com medo do Reinaldo Azevedo, que tá pendurado no saco dele, e morrer afogado. E assim, eu digo isso porque é o seguinte, e quando você vê o que ele fez
as promessas que ele cumpriu esse 1/3 de promessas que ele cumpriu nesses 100 primeiros dias de governo, a maioria delas foram canetadas, basicamente recriação de ministérios, né, que tinham sido extinguidos pelo governo Bolsonaro, a revogação do decreto de liberação das armas, entre outros, né? E uma coisa assim que, na verdade, né, e é que o Reinaldo Azevedo mentiu, foi mentira mesmo, dizendo que o Lula coordenou digamos assim, a repressão dos atos de 8 de janeiro, né, das manifestações de 8 de janeiro, de modo extremamente democrático, né? Não, quem fez a repressão aos atos de 8 de janeiro, né, as manifestações, as depredações, seja lá como você quiser chamar, foi a polícia do Senado, né, que faz a segurança do prédio, uma parte a polícia do Distrito Federal, né, e quem tá fazendo a repressão, investigando e por aí vai, né, os fatos, foi o ministro Alexandre de Moraes, em conjunto com a PF, né? Tanto que foi ele que afastou o governador do Distrito Federal, né? Ibanez Rocha, por 90 dias, né? E tá conduzindo os inquéritos junto com a Polícia Federal, né? A única coisa que o governo Lula fez foi e aí que nem foi o Lula, foi o Flávio Dino que lançou o projeto pela democracia, né? Que é basicamente aumentar a vigilância do Estado nas redes sociais, né? Não que ele já não faça, pelo menos o Estado brasileiro, né? Que se aproveitou do ensejo. Então, assim, o Lula também não fez nada. E diga-se passagem, nem vou comentar o fato do Flávio Dino estar fazendo serão no domingo, né? Dia 8 de janeiro foi um domingo, ele tá lá no gabinete dele desde manhã e assistiu as manifestações, né? Não sei, acho que ele no Ministério da Justiça, no gabinete dele, né, no Ministério da Justiça, né, e não sei se ele não entendeu, né, o que estava acontecendo, mas eu acho que ele não pegou o telefone no gabinete, ou o celular dele ligou para alguém para fazer a representação, a repressão às manifestações, né, aos protestos, né, o que é bem estranho. Outro ponto também é o chamado arcabouço fiscal, que, bom, o arcabouço fiscal, né, que acabou sendo, nessa semana, até ser apresentado de fato, foi só um discurso do Haddad. Fernando Haddad, não tinha nenhuma materialidade. Ficou de apresentar e disse que ia apresentar dia 15 junto com a lei de orçamento para 2024, né? Infelizmente não sei o conteúdo do texto, estou gravando depois, tá? Estou gravando antes disso. E outra coisa também que ele criticou, né, seus colegas de imprensa, foi o fato do Lula ter basicamente
nem ter recriado, mas recolocado as logomarcas e marcas que o governo Bolsonaro, dos programas sociais que o governo Bolsonaro tinha mudado, né? Que foi Minha Casa Minha Vida, virou Casa Verde e Amarela, e o Bolsa Família virou Auxílio Brasil e voltou. Né? Basicamente o Lula fez o que o Lula fez, né? Certo? Basicamente não trouxe nenhuma novidade, certo? Então, assim, ele criticou dizendo que o Lula não trouxe novas grandes novidades. Realmente não trouxe. Ele basicamente pegou coisas que não terminaram, projetos que o Bolsonaro também só trocou de nome e colocou os nomes antigos, certo? Ou seja, inovou não fazendo nada, certo? Então, assim, realmente, o Lula fez 100 anos de governo, em 100 dias, perdão, de governo, não fez nada, certo? A não ser mudar marcas, recriar ministérios e por aí vai, certo? E também, né, criticou a independência do Banco Central, né? Parece que ele acha que o Banco Central, que o Lula basicamente o que ele quer também, né? Agora ele anunciou uma novidade que é um programa de obras. E o Bolsonaro se disse um tocador de obras. Ou seja, basicamente ele continuou o PAC no primeiro mandato, criou o PAC 2 para Dilma. O Bolsonaro não criou PAC nenhum, né? Mas fez uma série de obras, né? Que serviram de impulso para a campanha do Tarcísio como governador. Certo? E o Lula vai ressuscitar um novo PAC, certo? Outra crítica também da imprensa foi que ele falou que a imprensa consulta especialistas que são gestores de fundo que ganham dinheiro administrando fortunas de gente que ganha dinheiro com juros altos. Não é mentira da parte dele, mas isso não quer dizer que simplesmente os jogos devem ser baixados à canetada, certo? Não, tem-se uma responsabilidade, o Banco Central tem que se ter uma responsabilidade com metas de inflação, com o cenário, com investidores, e quando eu digo investidor, não são especuladores, são investidores internacionais, certo? O Brasil não é que nem o Japão, por exemplo, que tem uma população que confia no seu governo, que pode ter juros baixos, os chamados juros negativos, tão baixos que são chamados juros negativos. Ou seja, o governo emite títulos da dívida pública, que quando ele tiver que pagar esses títulos, eles vão estar valendo menos, eles vão ter um poder de compra menor, né, do que quando eles foram emitidos, certo? Ou como nos Estados Unidos, que pode sair simplesmente imprimindo dólares, emitindo dólares, que quase não causa inflação, só está causando agora no governo Biden, certo? Mas assim,
E aí o que eu digo é o seguinte, assim, Reinaldo Azevedo, realmente, assim, ele lulou, certo? Ele se dizia quando o É da Coisa, né? Quando, até nesse programa dele, o É da Coisa, quando na Band News, a rádio Band News, né? Ele se dizia liberal conservador, né? Disse que foi prejudicado pelo PT porque ele tinha a revista Primeira Página e ela teve de sair de ir à falência mesmo, né? Porque o que acontece? As agências de publicidade não anunciavam nela, não compravam anúncios na revista dele, porque o governo, as grandes empresas ligadas ao governo, e ele fazia críticas ao governo, né? Não queriam anunciar lá. Então basicamente as revistas mesmo não sobrevivem de anúncios. E isso desde a década de 50 até antes, certo? Elas não vêm, a mídia, ela não sobrevive de assinaturas, não sobrevive de venda de revistas, de tiragem, de jornais, revistas, né? Eles ganham de anunciantes, como a televisão também, por exemplo. O caso é a Rede TV, tá no ar há mais de 20 anos, né? Porque vende horários para igreja, né? E por aí vai, certo? Bom, mas no caso disso é que ele se disse preocupado, perseguido pelo PT, disse que cunhou o termo petralha, mas assim, desde o governo Bolsonaro, ele só falta dizer que o impeachment foi golpe, tá? Ele hoje disse, tudo bem mudar de ideia, ninguém é obrigado a ter sempre as mesmas ideias, independente da idade, né? Mas assim, o nível de sabugice, o nível de puxação de saco, mesmo assim, o nível de reverência ao Lula, tá assim, tá realmente corrompendo, assim, toda a credibilidade que ele construiu como jornalista, certo? Assim, essa bajulação. Então, assim, até pelo bem dele como uma pessoa, como jornalista, talvez ele deva pagar de bajular o Lula, deixar o Lula em paz, né? Certo? E assim, aproveitando o ensejo, para falar brevemente, que esse vídeo já tá ficando excessivamente longo, né? O que o Nexus Jornal explicou, o que é os 100 dias. Basicamente, ele foi importado dos Estados Unidos, né? Isso eu já tinha falado, né? Mas sem ter base, né? Eu achava que era dos 100 dias do governo do Napoleão Bonaparte, né? Quando ele volta do exílio. Mas assim, ele falou que na verdade isso daí é de 1932, quando Franklin Delano Roosevelt tomou 100 primeiros dias para resolver os problemas gerados pela crise de 29, né? Certo? Então seriam as novas as atitudes para mitigar os efeitos, né, da crise de 29 logo nos 100 primeiros dias de governo, né? Então é isso, que são a origem desses afamados 100 primeiros dias, né? Que é uma coisa que Reinaldo Azevedo, que se diz tão lido, tão culto,
parece ignorar, né? Obrigado.